Ok, amigos da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão. Estamos em contato com ele, que é narrador esportivo, apresentador. Começou a carreira muito cedo na cidade de Araras, interior de São Paulo. Passou pelas rádios Record, Gazeta, Bandeirantes e Globo. Em 1993 começou a carreira na televisão, passando pelas emissoras TV Cultura, SBT e ESPN, onde está até hoje o amigão da galera, Paulo Soares. Paulo, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Olá, Felipe, que prazer, um abraço para você, um abraço para os amigos da Rádio Teletema, muito obrigado pelo convite, para a gente bater essa bola, bater esse papo, falar um pouquinho das nossas coisas, das nossas paixões, né, Felipe? Exatamente, Paulo aí que narrou 11 Copas do Mundo, 9 Olimpíadas. Paulo, como é que você vê com a pandemia, esse modo novo de fazer as transmissões do futebol? Na verdade, eu estou muito impressionado, né, com a capacidade técnica das emissoras de televisão, especialmente as emissoras de televisão, delas rapidamente se reinventarem e conseguirem colocar seus talentos, seus profissionais da área técnica, de operações, tudo funcionando da casa das pessoas. Eu vejo pela ESPN Brasil, por exemplo, a ESPN Brasil está com o seu prédio fechado em São Paulo já desde março, praticamente, do ano passado, quando começou a pandemia. Então, as pessoas estão há praticamente 14, 15 meses trabalhando de casa. São poucos os profissionais que vão ao prédio apenas para colocar a televisão no ar. Então, esse avanço tecnológico é que me impressionou muito. A condição de se fazer transmissões, se fazer programas, eventos esportivos, tudo sendo controlado e operado de casa. Então, isso é muito impressionante. Claro que muitas emissoras seguem com os seus trabalhos, nos seus estúdios, nas suas áreas técnicas e tal, mas é uma coisa muito impressionante. É uma novidade para todo mundo, né? Ainda bem que isso foi muito rápido, esse desenvolvimento, para que as pessoas possam se resguardar, se proteger, estando em suas casas, sem a obrigação de sair o tempo todo, né? De ter contato com outras pessoas. Então, acho que essa é a minha marca, a marca do quanto me impressionou o trabalho de engenheiros, pessoal da tecnologia, para desenvolver essa possibilidade das pessoas fazerem o seu trabalho de casa. Conosco também o jornalista esportivo, lá de Curitiba também, deficiente visual, Henry Xavier. Henry, sua pergunta para o amigão da galera, Paulo Soares. Rapaz, que honra, que alegria. Primeiro, eu te agradecer pelo convite. É um convite meio de surpresa, e a hora que você falou que era um amigão, eu falei, rapaz, eu sou muito fã. A gente aqui de Curitiba tem uma escola de rádio muito baseada no interior de São Paulo, o pessoal de Marília, Oswaldo Cruz, Araras, aquela região toda, né? Porque aqui a gente teve Fernando César, teve Ulisses Costa, João Mendes, pessoas que vieram do interior de São Paulo. Então a gente tem essa cultura de acompanhar o rádio, né? Vindo muito dessa escola. E o Paulo, Felipe, eu sou fã do Felipe porque eu optei por me informar do esporte no final do dia, e aí assistir ele com o Antero é épico, é uma coisa diferente de todas as outras situações. Tive um amigo que trabalhou com ele, o Leonardo Mendes Júnior, tive a oportunidade de trabalhar também aqui em Curitiba, e que toda vez que a gente conversava só falava maravilhas do Paulo Soares. Então, prazer demais poder fazer parte dessa conversa, poder estar junto. E eu queria fazer uma pergunta bem simples para o nosso querido Paulo Soares. Narração de futebol, rádio ou TV? Qual que você prefere, amigão? Oi, Henrique, que prazer, pô, muito legal te ouvir e ouvir as suas palavras generosas, carinhosas, aí direto da capital ecológica do Brasil. Eu adoro Curitiba, você sabe que o rádio paranaense é um dos rádios que mais me encantam, né? E eu, durante muito tempo, lá no comecinho quando eu descobri a minha paixão pelo rádio esportivo, pela locução esportiva, eu comecei a me interessar muito a ouvir rádio, antes de responder a sua pergunta, a ouvir rádio de todo o país. Então eu ouvia as rádios de São Paulo, claro, porque eu estou sempre em São Paulo, é a minha cidade, e era uma época ainda sem internet, e eu conseguia, no meu Transglobe, um rádio antigo e tal, captar várias emissoras do Brasil. E eu ouvia muito rádio paranaense, especialmente a Rádio Clube, a B2, a Rádio Gol do Brasil.
Brasil, numa época em que a Rádio Clube teve Lombardi Júnior, foi um dos grandes narradores esportivos da história do Brasil, infelizmente faleceu de forma precoce, muito cedo, e que era um espetáculo. Rádio Clube, P2, a Rádio Gol do Brasil, era lindo ouvir a Rádio Clube, e também a Independência, Fernando César, espetáculo, né? Um time de narradores. O Paraná é muito rico no rádio, né? Você vai para Londrina, encontra a Paiquerê com o J. Mateus e aquela grande equipe, enfim. O rádio do Paraná é um rádio muito rico, que tem uma história muito grande, muito forte. E eu fiz grandes amigos, não só em Curitiba, mas em boa parte do estado do Paraná. Curtia demais ir a Curitiba, porque fui muito a Curitiba fazer jogos, ainda da época lá atrás, do Colorado, né? Depois veio a junção, a fusão, mas enfim, fui muito a Vila Capanema, ao Alto da Glória, no Couto Pereira, aos estados aí da capital ecológica do Brasil. Eu prefiro, eu cresci ouvindo rádio, a minha paixão pelo futebol vem pelo rádio, e eu sempre gostei muito da narração do rádio, né? Então essa é a minha grande paixão. Então eu diria, se for para colocar na balança, eu gosto muito de narrar na televisão, gosto muito de narrar no rádio, mas se é para colocar na balança, a minha preferência pela narração no rádio, ela é um pouco maior do que a narração na televisão. O que sempre me encantou muito no rádio, e eu acho que eu falo uma coisa que vocês, claro, vão entender muito melhor do que eu, é que quando eu comecei a descobrir o rádio, e eu não ia para estádio, e era uma época em que a televisão ainda não transmitia tanto futebol como transmite hoje. Hoje o volume de transmissões, de jogos que chegam para todo o país, para todo mundo, por televisão aberta, por televisão fechada, também por outras plataformas, em outras mídias, naquela época não tinha isso. Era uma televisão ou outra que fazia um jogo ou outro para o cara ver, quem está em casa, ou você ia para o estádio ou você não ia para o estádio, ou você não via o jogo. Então, o que me encantava no rádio, e me encanta até hoje, é isso. Eu ouvia o rádio e via o jogo pelas ondas do rádio, pela narração do locutor. Então, aquilo lá era uma coisa... É como você tá lendo um livro e criar uma imagem. Você não tem a imagem no livro, mas você tem lá o texto e você faz a sua imagem. Então, e eu passei a gostar muito do rádio exatamente por isso. E aí fui trabalhar com Pedro Luiz Pauliello, um dos grandes narradores da história do país, e com o Pedro Luiz eu aprendi muito. E ele me chamava de Paulinho. Paulinho, imagine que o cara tá com o radinho do lado e ele tá vendo o jogo te ouvindo. Então relate tudo que você está vendo, tudo que você está sentindo, porque é isso que ele vai ver. Ele não tá vendo o jogo, mas pelas ondas do rádio, pela sua narração, pelo seu relato, ele vê o jogo. Então isso aqui me fascina no rádio. Você fez parte de uma grande equipe, né, da Rádio Globo de São Paulo, na década de 90. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu aprendizado com os Carolistas e Osmar Santos. Olha, além de trabalhar com eles, eu sou muito amigo dele. E eu fiquei muito amigo dos dois e também do Odinei Edson, que narra Fórmula 1 na Rádio Bandeirantes. Lá no comecinho dos anos 80, por volta de 82, 83, a gente já começou a ficar amigo. Em 88, eu estava na Rádio Record e o Osmar Santos foi para a Rádio Record, para ser o titular de esportes da Rádio Record. Ele deixou a Rádio Globo para um novo projeto na Rádio Record. Osmar Santos é a minha grande inspiração. Eu descobri o rádio e toda a minha paixão pelo rádio veio muito pelo Osmar Santos, quando eu descobri o rádio em 74, ouvindo a Jovem Pan de São Paulo. E o Osmar Santos narrando, aquilo lá me impressionou muito. Eu tinha 10, 11, 12 anos e aí passei a ser seguidor do Osmar, sempre estava acompanhando o Osmar, a equipe da Jovem Pan, que era uma equipe fortíssima. E aí em 88, o Osmar veio para a Record, eu já estava na Record e passou a trabalhar junto. Depois o Osmar voltou para a Globo e em 92 eu fui para a Rádio Globo para trabalhar com o Osmar e para trabalhar com o Oscar também. E realmente aquela equipe lá era uma grande equipe, né? A Rádio Globo sempre teve grandes profissionais, sempre foi uma gigante do nosso rádio, né? Pena que não existe mais a Rádio Globo de São Paulo, é uma judiação. Então você tinha Luiz Roberto, você tinha Vanderlei Ribeiro um pouquinho antes, o Maciel, que aí ele voltou para a Record, Paulo Roberto Martins, enfim.
enfim, era um timaço de rádio e com eles eu aprendi muito porque fui para a rádio que liderava o esporte. Eu já tinha saído de uma rádio popular, que era a Record, fui para a Rádio Globo, que era uma rádio popular também, mas a Rádio Globo tinha um número tão grande de ouvintes que ela ia da classe A à classe C. Então você atingia todos os públicos, né? Então você tinha uma linguagem diferente. E a Rádio Globo era uma rádio linda, né? Como dizia o Luiz Roberto dizia, Rádio Globo, a rádio mais bonita do Brasil, que a vinhetação da Rádio Globo, ela tinha uma plástica, uma arte, que era realmente sensacional. Aprendi muito com eles, tive o prazer de assumir a coordenação de esportes da Rádio Globo em 93, um pouco antes da Copa do Mundo, com a saída do Tim Teixeira. Eu e o Luiz Roberto fomos convidados pelo Osmar e pelo Oscar, assumimos a coordenação de esportes e para mim foi uma experiência muito rica, porque além de narrar, eu coordenava a Rádio Globo São Paulo, a equipe esportes da Rádio Globo São Paulo, e durante a Copa do Mundo de 94 dos Estados Unidos, eu fui o coordenador do Sistema Globo de Rádio, que teve o comando da Rádio Globo São Paulo. Então, foi uma experiência muito rica, muito importante, aprendi muito com todos eles, e o Oscar e o Osmar são dois amigos do fundo do peito. Tem a pergunta. Na verdade, eu ia só concluir com esse raciocínio, porque eu não tive a oportunidade de ouvir o Paulo narrando na década de 90, né? E aí, quando o Paulo voltou a narrar futebol no rádio na Estadão e ESPN, o Marcelo Ortiz, que eu considero um dos maiores narradores da atualidade, que é aqui de Curitiba, da Rádio Banda B, ele falou, Henri, presta atenção no Paulo Soares narrando. Ele faz tudo o que você fala pra gente fazer, porque eles sempre conversavam comigo, Paulo, Henri, como é que fica legal a gente mostrar o jogo pra você, a gente narrar como se fosse pra você, né? E aí o Marcelo falou, ouça o Paulo Soares e depois você vai ver, Henri, que legal que é, porque ele faz tudo aquilo que você sempre cobra pra gente fazer, o zagueiro que tira a bola, quem é o zagueiro, né? Quem passou correndo na direita e que recebeu, e você fazia tudo isso. Então, era esse o complemento só que eu queria fazer, que é espetacular ouvir você no rádio. Muito legal, Henri. Obrigado. Aliás, um abração pro Marcelo. Eu também estou sempre curtindo a Banda B, né? O crescimento da Banda B também é uma coisa genial. E eu aprendi muito com o Pedro Luiz, como eu estava contando. Eu tinha já uma escola apesar de gostar muito do Osmar, que era um cara revolucionário para a época, era um cara cheio de bordões, eu gostava mais profissionalmente de fazer o relato do jogo, descrever a jogada. Eu nunca me preocupei muito com bordões, né? E o rádio, a maioria dos narradores traz com todos eles bordões. E eu sempre pensei na preocupação de descrever o jogo para quem não está vendo o jogo, né? E para quem está vendo o jogo, que ele veja uma narração fiel, né? Que ela não seja diferente, que ele possa acompanhar o que está acontecendo, quem está com a bola. E para quem não está vendo o jogo, é legal você fazer uma narração do entorno da bola, não só da bola. Uma coisa é você narrar o jogo na bola, outra coisa é você narrar o jogo na bola e o entorno da bola. Então eu buscava também o periférico. Então o cara está com a bola na meia direita, que opções ele tem de passe? Quem é que está chegando para a marcação, né? Quem é que passa pelo lado? Quem é que está mais aprofundado? Então eu tentava mostrar um pouco uma visão mais ampla da jogada, não só a bola, mas o entorno da bola. Eu acho que isso é muito legal. Então agradeço aí ao Marcelo pela referência, mas é isso mesmo, essa é a coisa que mais me agrada num narrador de futebol de rádio. Paulo, uma pergunta. Você narrou 11 Copas do Mundo e 9 Olimpíadas. Como que é a principal diferença de você narrar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, por exemplo? Na verdade, Felipe, eu narrei 6 Copas do Mundo e narrei 6 Olimpíadas. Porém, ao longo da minha carreira, tive esse número que você aí mostrou de Copas e Olimpíadas. As Copas que eu não narrei, eu ainda era muito garoto em 78, então eu fazia apenas boletins e comentários. A mesma coisa na Copa de 82. Mas as Copas, eu narrei 6 Copas do Mundo e narrei, se não me engano, 6 Copas do Mundo e 6 Copas e 6 Olimpíadas. A grande diferença é que a Copa é só o futebol, né? Então você vai para um evento só de futebol, de uma modalidade apenas. E a Olimpíada são várias modalidades, né? A Olimpíada, eu diria o seguinte, a Olimpíada, ela precisa de, como se fosse na medicina, né? Você tem o ortopedista, você tem o cardiologista,
neurologista, você tem, enfim, você tem várias áreas, né, na medicina. E na Olimpíada, o jornalista esportivo, ele não é 100% todas as modalidades, né? Então, é como na medicina, você tem um cara que entende de coração, outro que entende de joelho, outro que entende de neurologista, né? E tanto que as emissoras de televisão, emissoras de rádio, mesmo os jornais, né, o pessoal do impresso, começou a buscar muito especialistas, né, para compor as equipes nas transmissões de Copa do Mundo. Então você traz especialistas para te ajudarem. Então essa é a grande diferença. A Copa do Mundo, você vai lá para fazer futebol, na Olimpíada você está lá, de repente um dia você está narrando futebol, daí no outro dia você está narrando vôlei, no outro você está na natação, o outro tem ciclismo, o outro tem canoagem, aí vem o iatismo. Você tem que estar muito mais atento, muito mais bem preparado, muito mais ligado. Você não pode perder o foco em nenhum momento, né? Porque é muita modalidade, é muita coisa, é um volume de informação. São 30 dias assim que você, nossa, é um mar de coisa acontecendo, né? Então a Olimpíada é eu pessoalmente acho muito mais difícil cobrir uma Olimpíada do que uma Copa do Mundo. Alguma vez você já teve a oportunidade de narrar o paradesporto, ou então o futebol de 5, alguma coisa assim? Não cheguei a narrar, não narrei, até porque a ESPN Brasil, ela começou a fazer os Paralímpicos já numa época que eu praticamente não estava narrando, né? Então eu não tive ainda essa oportunidade. Espero, quem sabe, um dia poder ter. Antigamente, as rádios, né? Hoje está tudo muito tecnológico, mas antigamente as transmissões eram muito feitas com a famosa linha LP, né? Você considera que hoje, com a tecnologia, quebrou-se um pouco aquela magia de fazer ali com a linha LP, né? A questão do telefone, do microfone, tá lá tudo ali e tal. Hoje ficou muito tecnológico. Ah, sim, avançou demais, né? E hoje é tudo digital, né? A transformação é enorme. Eu peguei a LP durante praticamente toda a minha carreira no rádio, né? De 30 anos de narração no rádio, pelo menos uns 25 anos foi a base de LP, né? E era muito interessante, porque para muitos lugares que a gente viajava, eu fiz transmissões aí de toda a América do Sul, e às vezes você chegava para fazer um jogo em Buenos Aires, ou em Santiago, ou em Lima, e você não tinha certeza da condição, da qualidade. Era muito difícil para você fazer contato com a central técnica da rádio em São Paulo. Algumas transmissões eram feitas via subterrâneo, aqui pelo Atlântico, né? Então a linha sai de Buenos Aires, vem pelo Oceano Atlântico para chegar até São Paulo. Então é uma coisa assim sensacional também, né? Como é que esses caras conseguiam fazer? É a evolução, né? A tecnologia é uma coisa muito dinâmica. E eu peguei praticamente a minha vida toda. No comecinho, quando eu comecei a transmitir lá na Rádio Clube de Araras, por exemplo, ou mesmo depois em Santos, antes de chegar ao Rádio São Paulo, a gente ia para uma cidade e muitas vezes a gente não sabia se o som estava chegando na rádio. Então você tinha o retorno da rádio, aí no ar eu virava e perguntava: se vocês estiverem me ouvindo aí, dá 5 cortes no retorno, na transmissão. Então estava lá tocando uma música, alguma coisa, o cara dava 5 cortes. Então eu sabia que eles estavam recebendo o meu som e a gente ia no voo cego, né? Então a transformação, a evolução é fantástica, é gigantesca. Hoje você, com um celular, você transmite jogo, né? Naquela época não tinha nem telefone nas cabines, era uma coisa muito ainda pré-histórica, né? Mas era muito divertido, era sempre um desafio. Você ia meio no voo cego, mas claro que nos grandes centros, nas grandes cidades, era muito diferente, mas era uma curtição. A gente ia transmitir jogo na Europa, ou mesmo aqui na América do Sul, e aí ficava o som da Embratel na área, né? Então você ficava recebendo o som da Embratel para saber que você estava conectado já com a Embratel, quer dizer, você já sabia que estava conectado com o Brasil, e aí você ficava às vezes lá 30, 40, 50 minutos, 1 hora, aqui Rádio Globo de São Paulo, chamando a Embratel, aí passava lá 1 minuto, aqui Rádio Globo de São Paulo, chamando a Embratel, aqui Rádio Globo de São Paulo, direto de Roma, chamando a Embratel, até que alguém aparecia, mas até chegar alguém era uma ansiedade danada. Paulo, então uma outra questão que eu queria fazer para você você começou fez parte durante um tempo na TV Cultura, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na Cultura. Então, a TV Cultura, eu quando entrei
no rádio de São Paulo, que foi em 83, na Rádio Gazeta. Em fevereiro de 83, eu entrei na Rádio Gazeta de São Paulo, que era muito forte naquela época, né? A Rádio Gazeta, ela brigava com Rádio Globo, a Rádio Globo já estava, brigava com Rádio Globo, com Jovem Pan, com Rádio Capital, que era muito forte, com Rádio Bandeirantes, com a Rádio Excelsior, que fazia a dobradinha do futebol. E quando eu entrei na Rádio Gazeta, eu comecei a fazer TV também. Aí eu fiz a TV Gazeta. Quando eu fui para a Record, para a Rádio Record em 85, eu fiz Rádio Record e TV Record simultaneamente. Apresentei o Jornal da Record, o Bloco Esportes durante muito tempo, o Jornal da Record, o Jornal da Noite deles, né? E narrei muito na TV Record. Aí quando eu voltei para a Rádio Gazeta, quando eu fui para a Rádio Globo em 92, eu recebi um convite para ir para a TV Cultura. E foi muito legal, porque aí eu fiz ao mesmo tempo Rádio Globo, TV Cultura, e eu fui convidado na TV quem me indicou para a TV Cultura foi o Michel Lohance, um dos grandes jornalistas esportivos desse país, talvez o melhor texto desse país. E eu trabalhei com o Michel durante muito tempo, exatamente na TV Record e na Rádio Record. O Michel me indicou, e o Laércio Roma, que foi um dos caras que criaram a ESPN Brasil com o Trajano em 94, era o diretor de esportes da TV Cultura. Então eu fui para a TV Cultura para fazer campeonato japonês, junto com o Flávio Prado. Então eu narrava, o Flávio Prado comentava. Fiz também algumas transmissões do campeonato alemão, aliás, muitas transmissões, com o José Trajano e com o Gerd Wenzel. Naquela época tinha lá na TV Cultura também o Carlos Fernando, que está no Band Esportes e na Bandeirantes, na Band. Tinha o Wilson de Freitas, tinha José Góes, uma figura querida, muito amiga, generosa. A Cultura tinha uma grande equipe de esporte. E aí eu comecei a me envolver com aquele pessoal também e aprender muito. E lá só tinha fera. A redação era feita de jornalistas consagrados, né? E aos domingos a TV Cultura tinha o Cartão Verde. Estava lá no seu começo, com Armando Nogueira, com o Flávio Prado, com o José Trajano, com o Luiz Alberto Volpi, logo depois com o Juca Kuri. E eu me lembro que todo domingo à noite, depois do programa, eu ia jantar com ele, né? Então era uma delícia ficar ouvindo aqueles craques, aqueles Pelés do jornalismo esportivo. Foi muito legal a TV Cultura. Foi uma passagem curta, um período curto, acho que de mais ou menos 1 ano, mas foi muito legal trabalhar na TV Cultura. Tenho um carinho, uma saudade grande lá. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para vocês fazer campeonato japonês, porque a pronúncia é diferente, né? Pois na verdade, todo o futebol, se você pegar qualquer país, né, você tem que ir buscar. Eu sempre busquei estar o mais próximo possível da pronúncia, independentemente de ser do Japão, de ser da Alemanha, da República Tcheca, da Rússia, da Inglaterra. Eu sempre busquei tentar me aproximar da pronúncia. Por exemplo, o Japão até que não era tão difícil, não. Eu nunca senti muita dificuldade, não, com a pronúncia do japonês. Podia até estar pronunciando errado. Para mim, até que ia fácil, naturalmente. Aliás, foi uma época muito boa do futebol brasileiro lá no Japão, porque a gente tinha lá Zico, Alcindo, entre tantos outros. Mas a Holanda, por exemplo, e lá atrás tinha esse volume de informações e de transmissões, a gente fez o campeonato holandês, eu e o Antério e o Paulo Calçade, nós três praticamente fazíamos todos os jogos do campeonato holandês na ESPN Brasil. E o holandês tem uma pronúncia muito diferente daquela que a gente pronuncia aqui, né? Então a gente foi descobrir muito lá pra frente que o Kluivert, que é Kluivert, na época pra gente era Kluivert. A gente chamava ele de Kluivert. Aí veio a Copa de 98, tal, virou Kluivert, porque ele era Kluivert. A gente chamava o Rijkaard, que era um volante holandês, jogou no Milan, de Rijkaard. Frank Rijkaard, E era Rijkaard. Na verdade, quando eu fui pra Holanda fazer jogo e também depois fui a passeio de turismo, férias, a gente, se for pra falar igual ao holandês, você não vai falar nunca, porque a pronúncia é completamente diferente. É muito difícil de falar, por exemplo, o Rijkaard. O Rijkaard é um nome completamente diferente. Então, mas aí você vai se adequando, vai se adaptando e tal, mas eu acho muito legal você se aproximar da pronúncia. Diferente dos estrangeiros que não estão nem aí com a pronúncia, estão acertando ou não a pronúncia de um jogador brasileiro, por exemplo. Eu lembro do lateral esquerdo da Holanda, aquele o Van Bronckhorst, né, que todo mundo sofria pra... E foi na ESPN que eu aprendi a pronúncia do Giovanni Van Bronckhorst.
Esse é uma sopa de letrinhas, né? Porque é longo o nome, é difícil. Esse aí, pra narrar no jogo, pra narrar no rádio, tem que ser Gil, como eles chamavam lá o cara, né? Chamavam de Gil. Gil, fica mais fácil, né? Paulo, que, sinceramente, pra mim, um dos grandes que eu vi, né? Assim, eu tenho uma profunda admiração por ele. Cláudio Karsug, tanto na Jovem Pan, né? Comentando na Jovem Pan, depois na ESPN. Queria um pouco que você falasse sobre o Cláudio. Olha, o Karsug faz parte daquela equipe da Jovem Pan, estava falando aqui da época do Osmar Santos. Quando eu comecei a ouvir rádio em 74, o Cláudio Karsug, ele era comentarista da Jovem Pan. Então, o Karsug, os narradores chamavam o Karsug, Cláudio Karsug, o comentarista internacional da Pan, a voz marcante de Cláudio Karsug. Era uma coisa espetacular ouvir o Karsug. Espetacular pela voz marcante que ele tinha, pelo sotaque que envolvia todo mundo de uma forma muito forte, né? Pela inteligência, competência, um cara simples para dar lá a sua opinião, para fazer o seu comentário e sempre muito preciso, né? Fora uma pessoa sensacional. O Karsug foi um dos caras que mais me apoiaram quando eu estava começando a ouvir rádio, porque eu ia para os estádios, ia para as cabines, visitava o pessoal, comecei a ficar amigo deles todos e depois viajando, convivendo, mesmo em outras emissoras, mas sempre encontrando, sempre conversando. Um cara diferente. Eu tenho um respeito, uma admiração enorme pelo Karsug. Depois trabalhamos juntos na ESPN Brasil e o Karsug era legal porque ele tinha na Jovem Pan, a Jovem Pan tinha o Orlando Duarte, por exemplo, como comentarista, e o Karsug era o analista matemático do jogo. Ele dava a nota para o jogador. E as notas do Karsug eram sempre quebradas. Então vinha lá o Milton Neves chamando lá goleiro, vamos dizer que fosse o São Paulo, Valdir Pérez, o Karsug, 6,5. Aí Forlan, 7,2. Era sempre quebrado. E o Karsug o Karsug era piloto de testes da revista Quatro Rodas. Então o Karsug é um cara especializado em automobilismo, em Fórmula 1, e ele era piloto de testes da Quatro Rodas, então era uma delícia também ler o Karsug na Quatro Rodas. E depois na ESPN Brasil, nós fomos para a ESPN Brasil em 94, que ainda era TVA Esportes, eu e o Karsug, porque fomos contratados para transmitir o campeonato italiano. Então, em 94, nós dois fomos convidados, aceitamos o convite da ESPN Brasil para transmitir o campeonato italiano, quando o campeonato italiano foi para a ESPN Brasil. Então, éramos eu narrando, o Karsug comentando e o Antero Greco também comentava, que era especialista em futebol italiano, o Antero. Então, era muito legal e foi um período de convivência, de aprendizado para mim, enorme com o Karsug. Aliás, você falou de duas, né? O Karsug e o saudoso Orlando Duarte, SBT, acompanha muita coisa do Orlando Duarte. O Orlando é daqueles também que me ajudaram muito lá no começo, mesmo em emissoras diferentes, mas ele sempre gostou muito de mim, eu gostava muito dele, era fã dele, né? E depois, em 98, o SBT transmitiu a Copa do Mundo da França. O SBT tinha, naquele ano de 98, o torneio Rio-São Paulo, que hoje não tem mais, não existe mais, era o detentor dos direitos da Copa do Brasil, da Copa Mercosul, e teve a Copa do Mundo. Então, naquele ano de 98, eu fui para o SBT exatamente porque tinha tanta coisa no SBT que o Silvio Santos ampliou a equipe de esportes dele. Foi a última vez que ele fez esporte, depois voltou muito tempo depois. E o Orlando Duarte era comentarista do SBT. E eu fui para o SBT, aí passei a trabalhar junto com o Orlando. Fizemos a Copa do Mundo, fizemos eliminatórias da Copa do Mundo, aquele jogo do Maracanã que o Raí é vaiado, Brasil e Argentina, na última rodada das eliminatórias, e que tirou o Raí da Copa do Mundo, né? De 98 na França. Fizemos o torneio Rio-São Paulo, fizemos a Copa do Brasil e depois fomos nos encontrar em 99, na Rádio Bandeirantes. Eu e Orlando Duarte, estava lá como comentarista da Rádio Bandeirantes. É outra figura maravilhosa, né? De um conhecimento, uma enciclopédia do esporte brasileiro. Paulo, antigamente nós tínhamos aqui em São Paulo somente a ACS, né? ACS, para quem não sabe, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, como tem também no Paraná, em outros estados do Paraná, não lembro a sigla como é que é. A CEP. Isso, obrigado, Henrique. Aqui é a CEP. E agora a gente tem também a ACIS, né? Que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Interior do Estado de São Paulo. Do interior de
São Paulo. Como que você vê agora essa mudança, né? Antes era só a CESP, para todo mundo com a CESP, e agora essa nova associação, vamos dizer. Você sabe, bom, e a CESP está vinculada à ABRACE, que é a Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos. Eu acho que essa descentralização é muito importante e cria um elo de ligação e cria uma força maior para as associações. Então, quando você tem... Eu, por exemplo, trabalhei no Rádio Santos 4 anos, 79 a 82. E lá em Santos, nós tínhamos a ACESAM, Associação dos Cronistas Esportivos de Santos. Né? E a ACESAM deu um respaldo, deu uma força, uma sustentação para o jornalista esportivo da Baixada muito importante. Então foi um período muito forte, muito importante com a ACESAM, lá na Baixada Santista. Então eu acho muito legal, e já lá nos anos 80, já se falava muito dentro da CESP da criação, da formação da Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo. Então, eu acho muito legal, acho que isso só traz força para o cronista esportivo, para o jornalista esportivo, e quanto mais a gente tiver, né, de entidades, de associações que possam trazer respaldo, é muito importante para toda a categoria. Paulo, como é que você está vendo Porque eu sinto que a gente está passando por uma mudança, né? Tem o pessoal da televisão indo muito para a internet, o pessoal de rádio fazendo essa mescla, fazendo um rádio e TV, né, utilizando a imagem também nos seus sites, nas suas redes sociais, né, o pessoal das rádios. Como que você vê a nossa profissão? Como que você vislumbra o futuro do cronista esportivo no Brasil, Paulo? Olha, eu não sei direito o que te responder. O que eu vejo é que realmente é isso. A gente teve, de alguns anos para cá, já há bastante tempo, talvez 10, 15 anos, uma migração muito grande de pessoas e radialistas. Vamos falar aqui do rádio esportivo, né? Ou vamos ficar no esporte. Mas a gente teve, de uns 10, 15, 20 anos para cá, a migração do pessoal do rádio esportivo para a televisão, como tivemos também a migração de muitos jornalistas esportivos do impresso de jornais para a televisão, né? Isso foi uma tendência natural pelo crescimento da televisão, depois a chegada da televisão a cabo e tal, um universo muito maior, natural. E sempre aquela discussão, a televisão vai acabar com o rádio acaba com a televisão, eu acho que nada acaba com nada, né? Eu acho que todo mundo tem o seu espaço. É preciso ter inteligência e acompanhar o dia a dia, a evolução, e estar sempre preparado para o futuro. Agora, hoje, praticamente todas as mídias têm imagem, né? Tem o visual, tem imagem. Então o rádio, que era só rádio, o cara no estúdio, mas ninguém estava vendo ele, hoje o cara está vendo ele lá, né? Porque tem imagem. Então tem imagem em tudo tem imagem, uma coisa natural. E a rádio, por exemplo, você não compra mais aparelho de rádio. Enquanto a gente ainda compra aparelho de televisão, você entra na loja, tem lá aparelho de televisão. Aparelho de rádio não existe mais. Aparelho, você ouve rádio pelo celular, você ouve rádio pelo computador. Então a chegada da internet é uma coisa que deu grandiosa, né? Muda completamente o contexto. Agora, em relação à profissão mesmo, se a gente pegar cada um de nós profissionais, seja de rádio, seja radialista ou jornalista, profissionais que cursaram universidades e tal, a única coisa que eu discuto um pouco é a questão, porque hoje parece que todo mundo é jornalista, parece que todo mundo é radialista, porque qualquer um tem acesso a criar um canal no YouTube, a ter alguma coisa no Facebook. Hoje todos os blogueiros se consideram jornalistas e não são jornalistas, né? É uma pessoa, é um cidadão comum que de repente é engenheiro e resolve escrever sobre futebol. Então ele cria um blog, ele engenheiro, tem um blog de esportes, de futebol, e ele se considera jornalista. Não é jornalista, mas hoje todo mundo
mundo pode ter o seu canal, seja nas redes sociais, seja em outras plataformas, e eu acho que essa distinção é que vai ser muito difícil de se fazer no futuro. Quem é realmente radialista, quem é jornalista, ou quem é que veio de outra profissão e assumiu um canal para falar de futebol, para falar de Olimpíada, para comentar assuntos esportivos. Isso eu concordo com você, realmente. Paulo, como é que você vê essa mudança das rádios do AM para o FM e, na sua opinião, as rádios comunitárias? Pois é, eu acho assim também. É difícil, tudo para mim é um pouco difícil responder, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas tudo muito novo, né, Paulo? Tudo muito novo. E a gente está num país que é um país que tem diferenças sociais muito fortes, né? Então, você tem no Brasil, a gente vive num país pobre, né? De uma população carente, simples, humilde, pobre, enorme. Então, se você ficar imaginando só, olhando lá com a lupa, o pessoal que mora nos jardins, nas regiões mais nobres e ricas de São Paulo ou de outras grandes cidades, você tem também que olhar para o entorno, né? Então, você tem gente morando na zona rural por todo canto, você tem... e o rádio ainda é um companheiro muito forte no Brasil, dos brasileiros. E as ondas médias, o AM, pelo alcance, porque não é todo mundo que tem acesso a ficar ouvindo rádio no celular, né? Isso tem um custo. Então, você ainda tem muita gente, especialmente nas menores cidades, mais no interior, ouvindo rádio AM. A migração para o FM vai dar uma qualidade de som melhor, mas o FM tem uma amplitude pequena, né? Então, você pega FM mais pelo rádio, mais na sua cidade. Saiu da sua cidade, andou alguns quilômetros, o FM sai, você não acha mais. O AM você ainda persegue e você vai achar aí por todos os cantos, né? Às vezes você pode estar lá na Bahia, no interior da Bahia, você ouve uma rádio do Rio, ouve uma rádio de São Paulo, as rádios mais potentes. Então, é natural que você saia do AM para FM, que você digitalize, que você procure uma melhor qualidade de som, mas é tudo... O Brasil é muito diferente. Você tem gente para ainda estar ouvindo AM, gente que vai ouvir FM, gente que vai ver televisão, gente que não vai ver televisão. Aqui você tem tudo. Por isso que a gente tem que respeitar e ser muito inteligente para ainda poder levar a sua mensagem para toda essa gente brasileira que está aí por tanto canto que você nem imagina. E as comunitárias? As comunitárias é a mesma coisa, eu acho a mesma coisa. É super importante você estar ali no seu cantinho, na sua comunidade, você poder falar para essa gente, eu acho importantíssimo, né? Se a gente pudesse ter jornais para pequenas comunidades, é fundamental, é super, não só rádio, mas televisão também. Eu acho muito legal você ter isso. Eu acho legal, eu não sei se é bacana, se você gosta ou não, mas eu gostaria muito de, no meu canto, ter uma rádio comunitária que vai falar sobre o meu ambiente, uma televisão sobre o meu ambiente, e isso acontece muito, especialmente nos Estados Unidos. Você tem nos Estados Unidos rádios que estão ali, às vezes muito próximas umas das outras, mas que falam lá para... Você pega uma grande cidade como Nova York, você tem rádios comunitárias dentro da cidade de Nova York, que alcançam alguns quarteirões, aquela região. Então o cara fala do bairro. Eu acho que isso é muito legal. Na verdade eu comecei, né, numa rádio comunitária, na Paraty FM, aqui de São Bernardo do Campo. Na faculdade a gente tinha o Rude Ramos Online também, que é um jornal aqui, era com a Universidade Metodista, né, então eu tinha sempre essa ligação com o jornalismo comunitário. Na Jovem Pan, você chegou a trabalhar com o Jurandir Martins? Eu não trabalhei na Jovem Pan, eu ouvi a Jovem Pan. Não trabalhei com ele e a Jovem Pan, na época lá de 70, 80, é incrível, né? Porque a Pan sempre foi a minha paixão, mas eu nunca trabalhei na Pan. Trabalhei em praticamente todas as rádios de São Paulo, do futebol de esporte, né? Mas na Pan eu não trabalhei. A Pan tá fazendo esse trabalho bem legal, né, Paulo, dessa migração rádio, TV, eles fazem um trabalho de cortes com o YouTube. É bem interessante o trabalho que a Jovem Pan tá fazendo hoje em dia, né? E a Jovem Pan, ela lá em final dos anos 80, começo dos anos 90, a Jovem Pan em São Paulo criou a TV Jovem Pan. Então eles adquiriram ali uma experiência, um certo know-how para desenvolver e fazer o que eles estão
fazendo hoje. Onde hoje é a atual TV Record e Rádio Record, na Barra Funda, em São Paulo, ali foi a TV Jovem Pan, no comecinho dos anos 90. O Milton Leite, por exemplo, que está no Sport TV, o Milton Leite começou narrando na televisão, na TV Jovem Pan, que era uma TV por UHF. Então, lá eles ganharam experiência, imagino que tenha sido isso, ganharam experiência, know-how e tal, e hoje estão realmente fazendo um trabalho muito legal. Não só a Pan, né? Outras também estão no mesmo caminho. A Bandeirantes também tá. A Bandeirantes, a CBN, praticamente todas, né? Aqui de São Paulo, pelo menos, praticamente todas estão nesse caminho, né? E é o que eu falei, hoje está todo mundo precisando colocar a imagem. Henry, considerações finais, por favor. Rapaz, eu já falei tudo que eu penso no começo. Pra mim, você me deu um presente, ô Felipe, um presente que eu não imaginava ter tão cedo, né? Tenho muita curiosidade, ainda vou a São Paulo e quero conhecer essa figura que é o Amigão, mas é isso, acho que por situações como essa de hoje, por ouvir depoimentos como este do Paulo, Felipe, que eu acredito que o rádio ainda vai durar por muito e muito tempo, porque existem pessoas que conhecem a história do rádio e que têm a capacidade de seguir fazendo a história do rádio. Então, obrigado pela oportunidade, acho que é só agradecer mesmo, viu, Felipe? Bom, muito legal, e quem sabe já lá no estúdio do Sport Center, a gente fazendo o programa lá da sede da ESPN Brasil, que vai ser muito legal. Eu estou ansioso também para voltar lá pro estúdio para fazer o programa, e vai ser uma alegria você passar por lá e a gente bater uma bola. Boa. Agora, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, quase que estou muito emocionado. Eu ouvi o Paulo, assim como o Henry, na década de 90 também, na Rádio Globo, nas outras emissoras, na própria ESPN, TV Cultura. Paulo, muito obrigado pela sua atenção aqui com o programa Espaço da Inclusão. Foi um prazer ter falado contigo. Deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, Felipe, Henry, muito obrigado de novo pelo convite. Gostei muito dessa conversa, que a gente possa, quem sabe, repetir. Fico à disposição. Um abraço forte. Aliás, eu vou fazer diferente. Para os amigos da Teletema, aquele abraço e um beijo do Amigão. Fiquem bem, cuidem, até que a gente tenha um período mais tranquilo, né, nesse enfrentamento da Covid, todo mundo de máscara o tempo todo. Vamos olhar um pouco o coletivo. Cuide de você, cuidando de você, você estará cuidando do próximo. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Ok, Paulo Soares conversou com os ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.